De volta à minha adolescência tardia, meu primo e eu estávamos hospedados na minha casa enquanto nossos pais saíam da cidade. Primeiro de tudo, estávamos completamente sóbrios. Ele estava na sala assistindo televisão, e eu estava no quarto dos meus pais também assistindo TV. Não podíamos nos ver de nenhum dos dois quartos, apenas estávamos conectados por um corredor, que também era o único caminho para o banheiro e outros dois quartos. De repente, eu me levantei rapidamente porque uma bola de luz com cerca de 2 a 3 pés de largura flutuou de um quarto para o corredor e para o outro quarto. Lembro-me de que ela flutuava pelo menos 3 a 4 pés acima do chão, e era completamente preta no meio, mas cercada por luz. Logo após eu observar essa bola de luz flutuar lentamente para o quarto, meu primo correu para o corredor e espiou pela esquina para que eu pudesse ver seu rosto assustado. Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, ele me perguntou se eu vi aquilo. Eu perguntei o que ele viu, e ele disse que viu um velho caminhando lentamente de um quarto para o corredor e para o outro quarto. Logo depois que ele disse isso, acendemos a luz do quarto e procuramos, mas não havia nada lá dentro. Depois, ele me disse que nem sequer se lembrava de ter visto pernas no velho. Ambos vimos algo viajar de um quarto pelo corredor e para o mesmo quarto, mas como cada um de nós viu coisas diferentes, um velho versus uma bola de luz. Sim, estávamos em quartos diferentes sem nos vermos, mas ambos concordamos sobre o caminho que aquela coisa tomou na casa. Além disso, ambos vimos ao mesmo tempo. Devo observar que ela foi do quarto da minha irmã para o meu quarto. Quando eu era mais jovem, eu experimentava pequenas coisas como campainhas tocando em horários estranhos. Nada disso era verdadeiramente sobrenatural e poderia ser explicado como mau funcionamento ou algo do tipo. Uma dessas pequenas coisas era uma batida na parede do meu quarto vinda de um cômodo dos fundos, e isso poderia ser apenas a casa se ajustando. Isso sempre acontecia tarde da noite e só batia uma vez, apenas uma vez. Quando eu tinha cerca de 14 anos, bati de volta na parede uma vez, e a batida realmente respondeu com outra batida. Bati novamente 2 vezes e ouvi outras 2 batidas. Sempre pensei que era apenas a casa rangendo até aquele momento. Lembro-me de acender todas as luzes no cômodo dos fundos que compartilhava a parede e chamar seja lá o que fosse para se mostrar. Procurei em todos os lugares, mas nunca encontramos nada. Há 15 anos, na Polônia, eu tinha 14 anos, sentado à minha escrivaninha fazendo matemática. Olhei pela janela e vi meus amigos balançando no balanço de madeira em seu jardim. Ela estava usando seu casaco polar vermelho favorito. Era importante. Terminei meu dever de casa muito rápido e decidi sair e me juntar a ela. Olhei pela janela antes de sair e ela ainda estava no balanço. Quando éramos pequenos, nossos pais fizeram um portão primitivo de faça você mesmo entre nossos jardins para que não precisássemos andar 3 ruas para nos visitarmos. Passei por aquele portão, entrei no jardim de minha amiga e me aproximei dela, pelo menos eu pensei que ela não estava lá. Em vez disso, vi 3 outras pessoas, um rapaz adolescente com óculos estava sentado no balanço, ele não estava usando um casaco polar vermelho, parecia com o sobrinho do amigo do meu pai, mas não era ele. Havia uma escada que era usada para pegar uvas, e uma adolescente estava no topo da escada, pegando uvas e entregando ao rapaz no chão. Ela claramente estava flertando com o rapaz, embora ele parecesse mais novo do que ela. Ela parecia com minha prima, mas claramente não era ela. Ela era muito parecida, mas não poderia ser ela. Minha prima morava a 100 quilômetros de distância de mim. O rapaz jovem não se parecia com ninguém. Apenas o rapaz do balanço me notou, mas não disse nada. Ele pareceu um pouco surpreso, mais curioso, na verdade, mas apenas me olhou subir na escada, e o rapaz com quem ela flertava me ignorou completamente. Minha amiga não estava lá. Ninguém estava usando um casaco vermelho. Não parei para conversar com ele porque não os conhecia e senti que algo não estava certo. Não era medo, porém. Decidi ir até a porta da minha amiga e tocar a campainha. Nada. Ela não estava em casa. Voltei ao jardim de minha amiga e percebi que os estranhos tinham desaparecido. O balanço ainda estava balançando, como se alguém tivesse acabado de sair dele.
A única maneira desses convidados terem fugido seria para o meu jardim, mas eles não estavam lá. Meu cachorro nem latiu, e eles não poderiam simplesmente pular sobre a minha cerca incrivelmente alta, e eles não estavam dentro da minha estufa. Olhei ao redor e não havia outros lugares para se esconder, nem no jardim dela nem no meu. Eu estava confuso e contei para minha mãe o que vi. Ela me disse para ligar para minha amiga depois, então eu liguei. Minha amiga me disse que estava visitando sua família em outra cidade, ela não tinha convidados e ninguém estava em casa. Contei-a para ela sobre aqueles convidados, e ela ficou surpresa, mas muito calma a respeito. Conversamos sobre isso várias vezes depois. Ela sempre acreditou em coisas paranormais, embora estivesse mais interessada em ciência. Não faço ideia do que vi. Não tenho epilepsia, problemas mentais e nunca experimentei outras falhas em minha vida. Minha mãe disse que parecia e agia normalmente quando aconteceu. Não me senti cansado ou doente, e era uma noite normal. Talvez tenha visto algo que não devia. Talvez aqueles convidados quisessem se divertir no jardim da minha amiga. Eles alteraram o tempo e a realidade para aquele momento em que minha amiga estava balançando, e eu vi pela janela. Eles usaram um disfarce holográfico, mas talvez eu tenha arruinado a festa deles. Talvez eu pudesse fazer isso porque eles se pareciam com as pessoas que conheço, então nossas realidades eram muito parecidas. Por anos, pensei neles como fantasmas, e agora acho que foi uma falha, ou talvez tenha pego 3 pessoas de outra realidade abusando da matriz para se divertirem. Não sei. Quero acreditar que foi apenas meu cérebro. Isso aconteceu cerca de 5 anos e meio atrás. Meu namorado estava trabalhando em um emprego de marketing durante o verão. Ele estava participando de eventos em grandes cidades por todos os Estados Unidos e eu o via apenas 2 vezes por mês durante 3 meses. Ele tinha um parceiro e eles eram obrigados a dirigir juntos o tempo todo. Neste fim de semana em particular, ele estava dirigindo para casa sozinho porque seu parceiro era do tipo artista faminto e tinha uma exposição de arte em Nova York. O parceiro voou para lá, o que deixou meu namorado dirigindo às 18 horas sozinho. Falei com ele por volta das 6 horas da manhã e ele estava tentando chegar em casa no mesmo dia, mas não era provável e era muito ilegal. Eu confiava nele para não fazer nada que o colocasse em perigo e para parar de dirigir quando precisasse dormir, mas se ele conseguisse chegar em casa no mesmo dia, chegaria por volta das 22h30. Eu não estava esperando por ele naquela noite. Estava deitada na cama mexendo no meu celular quando ouvi a porta da frente abrir e fechar, os pés caminhando até a cozinha. Olhei para o relógio, era 23h15, e me sentei na cama para ouvir. Queria ter certeza de que era ele e não alguém invadindo. Ouvi os armários da cozinha abrindo e fechando. Quando liguei para o celular dele, não obtive resposta, então continuei deitada na cama ouvindo mais um pouco, já que também não ouvi o celular dele tocar. Então ouvi passos subindo as escadas. Eram os passos dele, então me deitei de novo e esperei enquanto olhava para o celular. Ele estava a 3 degraus do topo quando os passos pararam. Ouvi um descer e então mais nada. Supus que ele tinha esquecido algo e voltou para buscar. Depois de alguns minutos sem ouvir mais nada, fiquei preocupada. Olhei para a janela da frente e o caminhão dele não estava lá. Liguei novamente para ele, sem resposta. Desci as escadas muito confusa sobre o que estava acontecendo, apenas para descobrir que todas as portas estavam trancadas e nada tinha sido mexido. Fui para a cama pensando que meu namorado tinha morrido. Felizmente, ele não tinha, e chegou no dia seguinte cerca de 14 horas depois do que aconteceu. Minha família é muito unida, então a casa de uma pessoa é tecnicamente de todos. Nos mudamos muito pela cidade, então qualquer lugar que caiba no nosso orçamento e ofereça o espaço necessário é um negócio automático. Minha avó consegue reconhecer as ações de todos nós, crianças e adultos, e os outros idosos estão começando a fazer o mesmo. Muitos anos atrás, minha tia conseguiu uma casa em uma área extremamente estranha da cidade, que já era geralmente considerada perigosa, e até hoje não temos certeza do que houve.
Vivemos em uma cidade perigosa, com crimes, mortes, drogas e pessoas mentalmente doentes por toda parte, o que talvez explique algumas das coisas que aconteceram na nossa família. Ela é conhecida como é aquela casa, embora não exista mais, já que foi demolida alguns anos depois por ordem da cidade devido aos danos enquanto estava de pé. Minha família estava lá e coisas muito estranhas aconteceram. Havia uma escada visível da cadeira em que minha avó se sentava à noite, e geralmente a qualquer hora após a meia-noite, ela ouvia rangidos e batidas fracas, como se alguém estivesse descendo as escadas. Havia sombras como se alguém estivesse andando para cima e para baixo nas escadas quando não havia ninguém lá. Os barulhos muitas vezes acordavam meus primos mais velhos e uma vez um de meus tios disse que podia ouvir vozes masculinas da sala oposta quando não havia ninguém na casa além da vovó. Algumas vezes, os adultos, primos mais velhos, desciam para comer depois do trabalho ou levar os cachorros para fora de manhã cedo e começavam a chamar nossos nomes, mandando-nos ir para a cama quando estávamos tentando dormir, e achamos que as batidas fantasmagóricas eram um motivo. Esqueci de mencionar o lixo, e minha avó lembrou ontem, então vou falar sobre isso. A cozinha era ligeiramente em forma de L, com o fundo em forma de L perto do segundo banheiro lá embaixo, onde minha tia pendurava nosso lixo dos cachorros, os grandes sacos pretos da EFT, já que tínhamos muitos resíduos todos os dias. Acima do gancho, havia uma prateleira onde tínhamos potes de cerâmica branca de açúcar e especiarias. Na época, meu segundo primo mais novo tinha muito medo do Michael Myers e de filmes de terror, e ele tinha medo de ir para a parte inferior do L da cozinha porque, de relance, ele viu Michael ou o homem do filme. Ele corria de lá para o banheiro ou inventava desculpas para não entrar na área, mesmo sabendo que era apenas o lixo e os potes lá dentro, mas ainda o deixava desconfortável. No começo, concordamos em manter a porta fechada por causa das muitas pessoas entrando e saindo ou por causa de fantasmas, mas nunca aconteceu nada. Tentamos até mover os potes de cerâmica para longe dos ganchos, afastar o saco dos potes em vez de pendurá-lo, etc., mas sempre acabava aparecendo um corpo e parecendo ameaçador, não importava o que fizéssemos. Às horas da noite, o medo do meu primo eram óbvios e evidentes, e o que quer que estivesse na casa adorava provocá-lo quando os adultos estavam ocupados e a vovó tinha que sair, e nós, crianças, estávamos sozinhos em casa à noite. Alguém da nossa faixa etária faria macarrão instantâneo depois da escola, ou um dos mais velhos faria slope joes ou hambúrguer alper ou algo do tipo para o jantar, então havia muitas coisas no fogão. Uma vez, estávamos fazendo macarrão instantâneo e decidimos tentar fazer em uma panela grande com muitos pacotes, então tivemos que deixar o fogo bem alto. Colocamos a TV semi-portátil na cozinha para assistir a algum filme de terror que nosso primo tinha alugado, e algo começou a pegar fogo e, coincidentemente, um suporte de panela em seu fogão pegou fogo exatamente naquele momento. Foi muito coincidente. Pensei que meu primo mais velho fosse muito experiente na cozinha e cuidasse bem de nós, e ele é muito responsável, mas naquele dia acho que ele simplesmente não estava se sentindo bem, ou algo estava mexendo conosco. Colocamos nosso primo mais novo na sala de estar com grades na porta para ele poder ir ao banheiro e depois começar a fazer o jantar. Muitos de nós chegamos em casa tarde, e os outros estavam lá em cima jogando ou fazendo alguma coisa, e tudo estava bem. De repente, o mais novo começou a gritar muito alto. Meu irmão e 2 primos estavam discutindo, os outros primos e a irmã gritavam sobre eles. Algo de vidro caiu com força no chão da sala. A irmã, em um quarto diferente, teve livros caindo no chão. Poderia ter sido ela derrubando-os acidentalmente, mas ela disse o que você está fazendo, em vez de qualquer outra coisa, então deve ter sido algo que a pegou de surpresa. O caos havia se instalado, mas um minuto depois, ouvi nosso primo mais velho ir cuidar do mais novo, que havia sido deixado na sala de estar. A panela do fogão caiu e espirrou água quente, e por pouco não o atingiu, mas ele se acalmou e, de repente, a briga parou, a irmã estava bem, não havia gritos, e tudo foi recolhido como uma onda de caos que passou. Depois, estávamos todos completamente sozinhos em casa após a escola, sendo cuidados pelo nosso primo mais velho e meu irmão. Estávamos todos na rua jogando futebol e voltamos para dentro pela frente para encontrar a porta dos fundos aberta. Até hoje não temos certeza do que aconteceu.
A trava estava quebrada e a porta frequentemente se soltava em dias ventosos, então poderia ter sido isso, ou possivelmente alguém entre os milhões de crianças poderia ter entrado e saído pela rua dos fundos sem que percebêssemos. Antes do incidente da porta, um dos meus primos nasceu parcialmente cego, com problemas de água no cérebro e nos olhos, e começou por volta dos 4 anos a sentar e conversar com pessoas que não estavam lá, chamando-as por nomes e mencionando detalhes de parentes falecidos no quarto desta casa. Ele ficava lá sussurrando e respondendo a conversas aleatórias. Algumas semanas depois de nos mudarmos, ele veio até minha tia e descreveu uma pessoa que ele viu em um corredor, usando roupas sujas e segurando uma lanterna, muito detalhado para as circunstâncias de sua cegueira. O corredor era longo, tinha 3 seções. Uma seção tinha um ângulo leve começando no meio, com algumas portas. Acordávamos e víamos coisas vindo da ponta angulada. Víamos coisas que se assemelhavam ao nosso cachorro, mas não respondiam aos seus nomes. Víamos borrões de luz como se houvesse luz por perto e sombras quando todas as luzes estavam apagadas. Depois daquela sessão, tínhamos 2 armários e aquelas portas dos armários trancavam quase todas as vezes que tentávamos abri-las, mas não havia travas nem objetos bloqueando o caminho. O quarto do meu primo era o primeiro depois do canto do ângulo, e sua porta emperrava muito quando ele queria entrar, e então ela se fechava com força quando estava aberta por um tempo e ele não estava lá dentro. Meu pai tirou a porta e a substituiu por uma cortina, mas a cortina também emperrava na haste e ficava presa quando ele tentava deslizar. O corredor era bastante assustador também. Era bom na maior parte do tempo, à tarde ou nos finais de semana, jogávamos bola, corremos pelo corredor, brincamos de esconde-esconde ou, se tivéssemos muitas horas para matar, jogávamos um jogo de corrida que inventamos. Jogávamos Marco Polo ou levávamos nossos sacos de dormir e a TV portátil para lá e ficávamos juntos. Uma vez, jogamos o jogo da escola e do shopping durante o verão, depois da meia-noite, e essas são experiências questionáveis. Podiam ser explicáveis e provavelmente eram nada, mas vou contar aqui apenas para o caso de fazer parte dos assombros, já que era logo após a meia-noite em ambos os casos. Repito, era um corredor muito longo, com seções. Então, o jogo da escola é onde iríamos pegar caixas ou cestas para serem armários, designar uns aos outros salas, armários ou varandas, e tínhamos que ir contra um cronômetro para correr pelo corredor, pegar nossas coisas e chegar à sala. Fazíamos variações, como metas de melhores amigos ou convidar alguém para o baile, etc., para tornar o jogo mais interessante. Uma vez, estávamos jogando e já era tarde, então acho que era por volta de 1 ou 2 da manhã. Ficamos entediados e decidimos tentar Escola Assombrada ou algo assim. Meu irmão fingiria ser um fantasma que carregava uma faca de brinquedo. Eu me atrasei para a aula em uma sessão e estava sozinho no corredor. Fui empurrado e vi uma faca de verdade cair perto de mim, e vi alguém pegá-la, com as mãos vermelhas e mangas compridas. Pensei que talvez fosse parte do jogo para não ficar muito assustado ainda, e corri para onde deveria estar, e meu irmão estava lá fingindo matar minha classe, com uma camiseta de manga curta e uma faca de brinquedo. Nunca contei a ninguém o que vi, porque como você faria isso? Ficamos acordados, mas mais tarde naquele verão, jogamos o jogo do shopping, que é uma caça ao tesouro onde nossos quartos são lojas. Tínhamos uma variação em que tínhamos que pegar uma lista e fazer compras rapidamente, uma corrida de caça ao tesouro. Todos nós tínhamos listas diferentes. Eu tinha que ir para o meu próprio quarto para pegar coisas, mas elas não estavam onde eu me lembrava de tê-las deixado. O mesmo aconteceu com os quartos dos meus primos, as coisas estavam em lugares diferentes, mas na manhã seguinte estavam todos normais, com os objetos de volta. Meu irmão, irmã e um primo estavam reclamando que as coisas pareciam estranhamente difíceis de encontrar. Ninguém se sentia confortável dormindo naquela casa. Era mais difícil dormir sem a luz para metade de nós que estávamos acostumados a dormir em qualquer condição. Até meu irmão adolescente ficava ansioso e tinha terrores noturnos sem motivo aparente. Ele começava a rosnar como um leão ou coisas loucas. Meu tio era sempre o homem machão sortudo da família, trabalhava com carros e ferramentas, e era o homem mágico que fazia tudo perfeitamente sem se machucar, mas durante os períodos em que ficava nesta casa, ele ficava fatigado e se machucava muito, até escorregou na cozinha e deixou cair pratos, e depois se cortou neles tentando se levantar,
coisas irracionais assim. Ele morreu em um acidente de carro logo depois de se mudar, e a morte poderia ser facilmente uma coincidência, já que o outro motorista estava bêbado, mas notei isso, apenas no caso. Nossos cachorros evitavam a cozinha e os quartos, a menos que estivéssemos lá dentro com eles. Os cachorros da minha tia nem voltavam para dentro de casa até que todos lá fora estivessem dentro. Eles não olhavam para cima nas paredes nem latiam para nada, apenas ficavam muito apegados. Eles gemiam quando os abandonávamos e os prendíamos sozinhos no quintal, e quando latiam para sair, faziam cocô na varanda em vez de no quintal, então voltavam imediatamente para dentro para ficar conosco. Antes de nos mudarmos, eles tinham canis e adoravam, mas depois precisavam estar em nossos quartos à noite nesta casa. A coisa mais assustadora e estranha que me vem à mente ao falar sobre esta casa seria aquela coisa que minha tia mais nova, aquela coisa que realmente fez todos decidirem que deveríamos sair. A história circulou por alguns anos por telefone e dentro de casa. Minha tia mais nova gostava de terror, não era uma boboca, ela era bem tranquila e nunca se assustava. Eu estava acordado até tarde secretamente jogando um jogo com um dos meus primos, e ouvimos minha tia lá embaixo conversando consigo mesmo e deixando cair uma panela, e então ela correu escada acima, gritando pela minha avó, minhas tias mais velhas e meu pai. Ouvi isso com meus próprios ouvidos, então é a única prova que preciso de que algo estava acontecendo. O que aconteceu foi que minha tia estava virando a noite, em algum momento da noite, desceu para começar a cozinhar cedo para o dia seguinte. Ela pegou uma panela para uma caçarola e começou a enchê-la. Ela ouviu o som inconfundível de uma criança andando e arrastando um cobertor. Ela olhou pela porta para a sala de estar, instintivamente pensando que sua filha do meio estava acordada, e disse: querida, volte para a cama, você está louca. Minha tia foi colocar a panela no forno, olhou para trás e percebeu que não era minha prima, era na verdade uma criança que ela nunca tinha visto antes, coberta de lama, em uma camisola longa e suja, e então jogou a panela e correu escada acima gritando por alguém. Eu estava me perguntando se mais alguém teve uma experiência semelhante. Cresci no coração dos Apalaches, no alto de um vale, cercado pela família estendida da minha mãe. A terra foi passada na minha família por 7 gerações e viu muitas mortes em seu tempo, já que a maioria das famílias prefere passar seus últimos momentos na terra em casa. Isso é normal para a maioria dos clãs Apalaches, mas o que não é normal é que as mulheres da minha família conseguem ver e se conectar com aqueles que partiram. Essas pessoas nunca realmente partem. Sei que parece loucura, mas lembro vividamente da minha bisavó, que morreu 3 semanas depois que nasci. Ela costumava tirar cochilos comigo e me confortar. Posso te dizer sua cor favorita, o que ela estava pensando quando morreu em minha casa? Sim, perguntei a ela, e segredos que ela tinha com minha mãe. E havia outro espírito que vivia em minha casa, uma jovem que estava no meu banheiro uma vez. Gritei quando a vi e minha mãe veio correndo da lavanderia. Ela também a viu. Depois que minha mãe jogou a água sanitária que estava carregando nela, a garotinha desapareceu. Pensamos que ela poderia ter sido a irmã da minha tataravó que morreu em minha entrada, mas ninguém sabe ao certo. Não a vimos novamente depois disso. Minha sobrinha de 5 anos continua perguntando sobre a garotinha que mora na entrada. Isso não é a única coisa estranha sobre minha casa. Também consigo dizer quando alguém morre. Quando meu tio-avô faleceu, eu soube quando estava em casa, a 5 casas de distância, almoçando. Eu simplesmente senti. Isso acontece toda vez que alguém falece. Sinto antes de ser informado sobre isso. Estou procurando qualquer tipo de informação sobre os Apalaches e espíritos. Juro que há algo nas montanhas, na terra. Não pode ser apenas eu que percebi isso. Eu me mudei de Orlando, Flórida, para o oeste da Carolina do Norte com meus pais em 2002, especificamente para uma cidade pequena chamada Swannanoa, a leste de Asheville. Alugamos uma casa de 3 quartos em estilo split level que tinha um enorme quintal com um celeiro muito antigo nos fundos. A casa estava situada em uma colina grande ou muitas montanhas. Costumava chamá-la de casa. Eu vivi nesta casa por quase 2 anos com meus pais e meu irmão de 3 anos. Eu tinha entre 20 e 21 anos na época.
Desde o dia em que nos mudamos, minha mãe e eu tivemos uma sensação estranha sobre a energia da casa. Era difícil explicar a sensação que eu tinha na casa, e posso melhor explicá-la como nunca me sentindo sozinho na casa, como se pudesse sentir alguém em qualquer cômodo com você, como se alguém entrasse em um cômodo em que você está e você apenas sentisse sua presença sem precisar realmente vê-los no cômodo. A primeira ocorrência paranormal que me lembro foi quando minha mãe estava na cozinha cozinhando com uma ilha grande no meio da cozinha, onde minha mãe tinha acabado de fazer chá e colocou uma jarra grande sobre ela. Lembro-me de ver a jarra de chá no meio da ilha enquanto voltava para o meu quarto. Alguns minutos depois, ouvi algo deslizar pela bancada da ilha e se chocar no chão. Isso me assustou, especialmente minha mãe. Corri para a cozinha e ela me disse que, ao ouvir a jarra deslizar pela bancada, ela virou a tempo de vê-la deslizar para fora da borda da bancada da ilha e voar 6 ou 7 metros pela cozinha e se chocar contra a parede. Enquanto ouvia minha mãe tentar entender tudo isso, meu padrasto também subiu as escadas. Ele é o maior cético do mundo. Ele riu e disse à minha mãe que alguém deve tê-la batido na ilha e mandado aquilo voando. Então ele voltou para baixo. Minha mãe e eu já tínhamos tido experiências paranormais separadas anteriormente em nossas vidas, mas mesmo com essas experiências passadas, ainda éramos pensadores racionais e tentamos dar sentido à situação antes de automaticamente considerar que um fantasma ou espírito fez aquela jarra voar pela sala. Algumas semanas após o incidente da jarra, eu estava sentado em minha mesa de computador, que ficava perto de uma grande janela no canto da sala de estar. Um amigo meu estava visitando da Flórida e estava jogando videogame em meu quarto, que era o primeiro quarto no corredor do lado direito. Enquanto estava no computador, olhei para a janela, que estava à minha esquerda, e notei algumas persianas perto do topo começarem a se mover, mas não dei importância. Pouco tempo depois, começando do topo das persianas, cada uma começou a se mover de cima para baixo, como se alguém tivesse passado o dedo uma por uma lentamente até a última na parte inferior. Fiquei perplexo assistindo a isso e então me levantei e corri para contar ao meu amigo. Ele riu de mim e disse que era minha mente me pregando peças. Procurei por qualquer motivo possível que pudesse ter feito as persianas fazerem isso. Liguei e desliguei o ar-condicionado para ver se isso desencadeava algo. O duto de ar-condicionado estava a cerca de 1,5 metro de distância das persianas, mas não fez absolutamente nada. Na noite seguinte, nossos papéis se inverteram. Meu amigo estava gravando um CD no computador enquanto eu estava no telefone em meu quarto. Ouvi ele gritar meu nome e correr para o meu quarto. Ele disse que acreditava em mim, pois a mesma coisa aconteceu com ele. Perguntei aos meus pais se eles notaram algo parecido com as persianas, mas nenhum deles havia notado. Pequenas coisas estranhas continuariam a ocorrer quase diariamente, como portas que estavam trancadas misteriosamente se abrindo, como a porta em nossa cozinha que levava ao nosso alpendre que envolvia metade da casa. Meus pais eram muito rigorosos em trancar as portas, quase como se tivessem toque. Eles sempre verificavam e reviam para garantir que as portas estivessem sempre trancadas. A porta da cozinha tinha um trinco muito forte e uma maçaneta padrão. Raramente usávamos essa porta, então a mantínhamos trancada 99,9% do tempo. Mas isso não a impedia de ocasionalmente ser encontrada aberta. Muitas vezes você podia sentir a brisa fria da montanha entrar na casa e olhar para a cozinha para encontrar a porta entreaberta ou totalmente aberta. Uma noite, cheguei em casa tarde do trabalho, estacionei meu carro do lado da entrada da garagem, que se curvava para a direita da casa e era grande o suficiente para apenas um veículo. Daquele ponto, era fácil ver o celeiro alto no declive atrás da minha casa. Naquela época, eu ainda não tinha tido a chance de explorar o celeiro, principalmente porque a grama do quintal estava muito alta e nosso proprietário disse que só cortava aquela área algumas vezes por ano. O celeiro tinha 2 andares, o primeiro era feito de tijolos e o segundo andar e o telhado eram de madeira. Naquela noite, estacionei meu carro, saí e olhei para o celeiro. Notei o que parecia ser uma lanterna brilhando de uma grande janela no segundo andar do celeiro. Então começou a se mover para fora da vista para a direita e, um segundo depois, foi para o lado esquerdo, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro, mas estava muito escuro para ver alguém. Uma noite, meu irmãozinho também notou a luz depois de olhar pela janela do quarto dos meus pais.
que dava para o quintal e o celeiro, e contou aos meus pais sobre isso. Ouvi isso e corri para contar aos meus pais. No dia seguinte, meu padrasto pegou o cortador de grama e cortou um caminho até o celeiro. Quando entramos, notamos como o celeiro estava dilapidado. Tinha algumas ferramentas antigas enferrujadas e uma escada de madeira quebrada que levava ao segundo andar. O segundo andar era completamente impossível de alcançar, a madeira lá em cima estava praticamente toda podre, com apenas algumas tábuas restantes. Se alguém pisasse lá em cima, cairia direto. Meu padrasto me disse que meu irmãozinho e eu devíamos ter visto alguém segurando uma lanterna lá de algum outro lugar, porque seria impossível para alguém chegar lá em cima. Eu vi a luz do celeiro brilhar quase uma dúzia de vezes enquanto morava lá. Meu irmão viu, minha namorada viu e alguns dos meus amigos também testemunharam. Uma noite, não era uma lanterna. Em fevereiro de 2003, meu avô faleceu após o funeral na Flórida. Voltei para a Carolina do Norte para a escola e o trabalho, enquanto meus pais e irmãos ficaram na Flórida para ajudar minha avó a se ajustar à vida sem um marido de mais de 40 anos. Foi quando a atividade na minha casa realmente aumentou. Uma tarde, eu estava tocando minha bateria no porão. Chamávamos de porão, mas era na verdade o primeiro andar da casa combinado com a garagem e um espaço aberto do tamanho da casa inteira. Enquanto tocava minha bateria, ouvi alguém sussurrar meu nome no meu ouvido direito. Isso me assustou tanto que joguei minhas baquetas diretamente para o alto. Eu olhei ao redor e absolutamente não havia ninguém lá comigo naquele momento. Nós tínhamos 2 beagles, ambos estavam lá embaixo comigo quando isso aconteceu. Eu olhei para eles e eles estavam lado a lado, choramingando um pouco e encarando a parede bem na minha frente. Isso me assustou bastante. Peguei meu maço de cigarros e saí para fumar um cigarro, tentando compreender o que tinha ouvido naquela noite. Eu estava aterrorizado de dormir sozinho em casa. Criei um ritual naquela noite que seguiria nas próximas semanas até meus pais voltarem para casa. Antes de dormir, eu ligava a luz do banheiro. O banheiro ficava diretamente do outro lado do corredor do meu quarto. Eu trancava a porta do meu quarto, ajustava o timer do sono da minha TV para várias horas além do tempo que eu sabia que levaria para eu dormir. Eu simplesmente não queria dormir com uma casa silenciosa em uma noite. Enquanto passava pelo meu ritual, cerca de 1 hora após assistir TV, ouvi um baque e o rolamento de uma bola em cima da minha cômoda. Eu tinha uma bola de beisebol autografada do Jogo das Estrelas da MLB de 2000 que ficava em um pedestal. A bola havia caído do pedestal, batido na cômoda e rolado pelo chão. Assim que fui pegá-la, minha TV desligou horas antes do timer ser programado para desligar. Tanto a adrenalina quanto o medo tomaram conta de mim enquanto eu tentava encontrar o controle remoto da TV no quarto escuro. Não consegui encontrá-lo, então fui até a TV e, antes que pudesse alcançá-lo, a TV ligou novamente e o aparelho de som no meu quarto também ligou no volume máximo exatamente ao mesmo tempo. Me senti tão vulnerável e petrificado, mas isso não se comparava ao que aconteceu algumas noites depois. Tivemos uma tempestade de neve por volta dessa época, então havia muita neve no chão. Uma noite, estava sentado no sofá assistindo televisão, esperando meu amigo chegar para uma sessão de música. Enquanto assistia a TV, comecei a ouvir barulhos vindos da base das escadas que levavam do porão para o corredor do andar de cima. Alguns minutos depois, ouvi o que parecia ser alguém subindo as escadas. Então, pulei e me escondi atrás da parede do corredor, esperando ver um intruso ou que a porta se abrisse. Mas nada aconteceu. Depois de esperar cerca de 1 minuto, silenciosamente entrei no meu quarto e peguei meu taco de beisebol. Então, fui até a porta que levava ao porão, abri rapidamente enquanto me preparava para dar um golpe. Não havia ninguém lá. Meus cachorros começaram a choramingar novamente. Acendi as luzes do porão e desci metade das escadas, de onde eu podia ver todo o porão, e não vi ninguém. Voltei para cima, verifiquei se a porta estava trancada e continuei assistindo televisão. Não consegui entender o que tinha ouvido. Era alto demais para serem meus 2 cachorros pequenos. Pouco tempo depois, ouvi o mesmo som, só que muito mais alto, como se alguém com botas pesadas estivesse correndo pelas escadas. Nesse ponto, eu estava completamente convencido de que alguém havia invadido minha casa.
Corri até a porta assim que o som parou, destranquei e abri a porta, e balancei meu taco às cegas, não havia nada lá. Deixei o taco cair rapidamente, bati a porta e peguei meus cigarros. Saí para o meu alpendre, que estava coberto de neve, usando uma regata e shorts. Devo ter fumado 15 cigarros naquele alpendre esperando meu amigo chegar. Quando ele chegou, olhou para mim como se eu estivesse louco. Contei-lhe o que aconteceu e entramos para investigar. Ambos tentamos imitar o barulho dos passos, mas não conseguimos reproduzir a intensidade dos passos que eu ouvi. Naquele ponto, eu estava completamente assustado. Meu amigo acreditou em mim e na verdade me contou algumas coisas que ele havia mantido para si mesmo e que aconteceram com ele em diferentes ocasiões quando ele ficou hospedado na minha casa. Quando ele ficava, dormia no quarto do meu irmão. Ele me disse que uma noite, enquanto dormia naquele quarto, suas cobertas foram puxadas levemente, e em outra noite, a porta do armário se abriu lentamente e fechou abruptamente. Isso me lembrou quando meu irmãozinho também dizia que seu armário se movia sozinho, mas meus pais sempre achavam que era imaginação dele. Um par de dias depois, me encontrava muitas vezes acampando no meu GMC Jimmy em vez de entrar em minha própria casa. Cheguei em casa uma noite depois de jogar sinuca por volta das 2 ou 3 da manhã. Quando fui subir as escadas para chegar ao meu alpendre, olhei para a janela do meu quarto e notei as persianas entreabertas alguns centímetros e o que parecia ser uma figura muito escura na abertura. Congelei e observei as persianas se fecharem lentamente, como se alguém ou algo estivesse me observando pela minha própria janela do quarto. Nunca esquecerei essa visão. Estou literalmente arrepiado enquanto digito isso. Virei-me, entrei no meu carro e dirigi até um hotel perto da minha casa e dormi no carro aquela noite. Não me importei que estivesse na casa dos 30 graus naquela noite. Eu simplesmente não queria estar perto da casa. Nos próximos dias, enquanto meus pais não voltavam, fiquei com alguns amigos e minha namorada, só retornando para casa algumas vezes durante o dia para alimentar e passear com meus cachorros. Compartilhei todas as minhas histórias com minha mãe, ela foi muito receptiva e também compartilhou algumas coisas estranhas que aconteceram com ela e meu irmão na casa. Alguns meses depois, meus pais se mudaram de volta para a Flórida em tempo integral para ficar mais perto da minha avó. Eu fiquei na Carolina do Norte, mas me mudei para a casa do meu tio em uma cidade diferente. Há muitos mais eventos que eu poderia compartilhar durante o tempo em que vivi naquela casa, mas esses certamente foram os mais marcantes, que ficarão comigo para sempre. No condado de Sussex, Delaware, havia uma estrada com 13 curvas. Isso fica perto do rio Brock Hill e de Slaughter Beach. Sim, eu sei, ótimos nomes, não é? Eles foram nomeados assim por um motivo. Rumores dizem que a estrada tem 13 curvas porque passa pelos terrenos de sepultamento indígenas e é dito que é assombrada. São curvas de quase 90 graus. As pessoas por aqui tendem a evitar a estrada após o anoitecer. Acredito que foi a tribo indígena Nanticoke ou a tribo indígena Sequoia que habitava aquela área. Ambas estiveram aqui em algum momento, mas os Nanticoke ainda estão aqui. No caminho de volta de Filadélfia, em 13 de setembro de 2017, minha filha e sua amiga queriam passar pela estrada. Eu pensei que seria divertido, 13 curvas no dia 13, é claro, então eu disse que sim. Era por volta das 19h30 às 20h quando chegamos, e foi quando tudo começou. Eu já tinha passado por aquela estrada antes, então sabia como chegar lá. Demorou 5 a 10 minutos para encontrá-la. Eu pensei que era estranho. Quando encontramos, ficou gelado ao ponto de eu ter que ligar o aquecimento. Tudo bem, nenhum problema. Chegando na primeira curva, olho no espelho e penso, de onde veio aquele carro? Não havia entrada ou rua a cerca de 3/4 de milha ou algo assim, mas ele está dirigindo extremamente rápido. Olho de volta para a estrada, depois para o espelho, e a distância entre nós foi reduzida pela metade. Parecido com o vídeo do gato ninja, você sabe, aquele em que a pessoa que está gravando se esconde atrás da parede, olha para trás e o gato está mais perto. A mesma coisa. Esse cara vai bater, eu disse para minha filha. Olhei de novo para a estrada, para o espelho, espere, para onde ele foi? Se ele virou,
Com certeza teríamos visto os faróis em algum lugar. Estava completamente escuro, sem postes de luz em qualquer lugar nesta estrada. À direita, havia campos de milho, à esquerda, árvores e um pântano de sal-droga. Eu pensei, ele bateu. Virei-me e não havia nada para mostrar onde ele foi. Ok, é hora de ir embora. Nesse momento, 3 coisas passaram em direções opostas na frente do carro, 2 para a direita e 1 para a esquerda. Ok, é hora de sair daqui agora, mas não conseguia ver através do para-brisa. Não limpava com os limpadores e o fluido. Quanto mais eu usava os limpadores, pior ficava. Ok, agora estamos todos pirando. Finalmente conseguimos sair de lá, e levou 15 minutos para sair da área. Não importava para onde íamos, acabávamos de volta às 13 curvas. Agora, entenda, eu nunca me perco. Então, minha filha pega seu GPS. O GPS continuava nos levando de volta às 13 curvas. Agora está ficando um pouco assustador, pensei. Finalmente, encontrei uma área que conhecia e comecei a dirigir de volta para a rodovia. Ou pelo menos pensei. Adivinhe onde acabamos? De volta às 13 curvas, mais uma vez. De volta ao GPS, pegamos a estrada para a rodovia, e ele diz que estamos voltando para as 13 curvas. Algo me disse para continuar em frente, obrigado Deus, rodovia. Oh meu Deus, o GPS agora é preciso, mostra onde estamos e como chegar em casa. Agora está quente, o aquecimento é desligado e as janelas são abertas, agradáveis 65 a 70 graus de volta na rodovia. A amiga da minha filha pergunta a ela, você viu aquelas pessoas? E minha filha respondeu, em pé na rocha, nos assistindo passar. Sim, elas ficaram assustadas, e eu não vi ninguém. Essa foi minha segunda e última viagem por essa estrada. Toda a experiência durou cerca de 30 minutos, para algo que deveria ter levado 5. Agora eu sei e entendo por que as pessoas evitam essa estrada à noite. Minha mãe, meu tio, tia e primos costumavam morar em uma casa em Terre Haute, Indiana, que era chamada de Casa Vermelha. Esta casa foi minha primeira experiência lidando com o paranormal e certamente não foi a última. Meu tio e família se mudaram para esta casa no início dos anos 1990. Era uma casa grande de 2 andares, estilo de telhas de madeira, em um lote de esquina que era pintado de vermelho, com um porão assustador, a maioria dele era inacabada, com pisos de terra e paredes de pedra, garagem separada e um quarto secreto, ao qual voltarei mais tarde. Nossa primeira visita à nova casa da minha família foi para o Natal de 1991. Iríamos dirigir de carro de Flórida e passar a semana do Natal com minha família. Antes de nossa visita, lembro-me de conversar com meu primo, vamos chamá-lo de CJ, ele era o filho do meio de 3, uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Antes de irmos lá, ele me disse que eu veria fantasmas quando fosse visitar. Eu ri e disse que ele estava louco, pois na época eu não acreditava 100% que fantasmas eram reais. Ele continuou me contando que via frequentemente vários fantasmas nesta casa, predominantemente no andar de cima, onde seu quarto estava localizado. Ele disse que apenas alguns dos fantasmas entravam em seu quarto, os outros permaneciam no corredor e em outras áreas da casa. Novamente, ri de suas afirmações e disse a ele que só acreditaria vendo. Quando chegamos para a semana de Natal, fiquei surpreso com o quão grande era essa casa. Era facilmente a maior casa em que já estive, e tudo o que eu conseguia pensar era em brincar de esconde-esconde ou pega dentro da casa com meus primos. Eu estava hospedado com meu primo, que me contou sobre os fantasmas neste quarto, já que ele tinha beliches. Meus pais ficaram lá embaixo, no quarto de hóspedes. Quando subi para o quarto do meu primo, lembro-me de ficar maravilhado com o quão longo era o corredor, mas só havia 3 portas nesse longo corredor. A primeira porta à esquerda era o banheiro, a próxima porta à direita era da minha prima, vamos chamá-la de Nicole, e a última porta no final do corredor era o quarto do CJ. Seu quarto era enorme, parecia uma mini sala de baile. Ao entrar, bem na frente estavam suas beliches e uma grande janela atrás da cama. Ele tinha sua TV e sistema de videogame à direita, e numerosos brinquedos e pistas de Hot Wheels à esquerda.
Também havia uma pequena porta de acesso ao rastejar ao longo da parede lateral. Na primeira noite, meu primo continuou me contando tudo o que tinha visto neste quarto e por toda a casa. Isso me assustou, mas eu ainda era muito cético em relação à história. Uma coisa que notei foi que CJ tinha olheiras muito escuras. Ele disse que era porque não conseguia dormir muito bem naquela casa e muitas vezes ficava acordado a maior parte das noites tentando dormir. Naquela primeira noite, ouvi suas histórias e fomos dormir. Nada fora do comum aconteceu que mudasse tudo na manhã seguinte. No meu segundo dia na casa, depois de entrar vindo de brincar lá fora, CJ e eu subimos para assistir a um filme e brincar com alguns brinquedos. Montamos toda essa tenda no meio do quarto e fingimos que era um estádio enquanto brincávamos com suas figuras de lutadores. Colocamos alguns brinquedos de tecnologia espiã ao redor do quarto, um deles sendo um sensor de movimento que colocávamos na porta e, se ela se abrisse, ele apitaria. Colocamos isso porque minha prima Nicole costumava entrar sem bater ou mexer em nossos brinquedos, então esse brinquedo nos alertaria se ela entrasse no quarto. Pouco depois, estávamos brincando com os bonecos na tenda, quando a tenda começou a tremer levemente. Eu notei isso no começo, mas não foi muito alarmante. Não mais do que um minuto depois, começou a tremer rapidamente. Automaticamente, assumi que era Nicole e olhei para fora da porta, mas não pude vê-la. Quando voltei minha cabeça para dentro, a tenda parou de tremer. CJ estava congelado, olhando para fora da janela aberta da tenda. Segundos depois, começou a tremer novamente. Saltei para fora da tenda e vi a tremer por um segundo rápido antes de parar. Culpei CJ por de alguma forma estar fazendo isso e tentando me assustar, e depois pensei que poderia ter sido a Nicole, mas quando abriram a porta do quarto, o sensor do brinquedo espião apitou, provando que mais ninguém além de CJ e eu estávamos naquele quarto. Nicole estava deitada em sua cama assistindo televisão. Mesmo que isso me assustasse, ainda não estava convencido de que um fantasma poderia ter feito isso. Contei isso aos meus pais durante o jantar, e eles meio que riram. Meu tio acrescentou, a imaginação de CJ também te pegou, hein? CJ havia contado aos seus pais sobre as várias experiências que teve nesta casa, mas eles não consideravam a possibilidade de ser um fantasma. Disseram que era tudo imaginação dele. Naquela noite, dormi na cama de baixo e CJ dormiu na cama de cima. Os eventos daquela noite nunca sairão da minha memória. Quando eu estava cochilando, CJ me chamou a atenção para olhar para baixo do corredor. A cama de beliche estava posicionada de tal forma que, dependendo de qual lado você dormia, podia ver direto o longo corredor do andar de cima. Eu estava deitado, e tudo o que tinha que fazer era virar minha cabeça e podia ter esse ponto de vista. Quando olhei para baixo do corredor, vi um homem muito alto e magro. Ele estava com um gorro e um casaco comprido. Eu conseguia distinguir claramente seu rosto, e parecia estar coberto de fuligem ou um pó empoeirado. Ele estava caminhando muito lentamente em direção ao nosso quarto, mas não consegui ver nada abaixo dos joelhos, como se suas pernas terminassem logo acima dos joelhos. Isso me paralisou de medo. Ele desapareceu antes de chegar ao quarto, o que levou alguns segundos, embora parecesse uma eternidade. Eu estava tão assustado que não conseguia me mexer. Apenas virei minha cabeça e a enfiei no travesseiro. Lembro-me de tremer de medo quando, alguns minutos depois, fui tomado por uma sensação de frio vindo do meu lado do corpo que estava virado para a porta. Lentamente, me virei e vi uma mulher clara como o dia. Ela estava com roupas rasgadas e segurava um gato. Ela estava literalmente a poucos centímetros de mim. Ela também tinha um cheiro de mofo, como se estivesse usando um perfume velho, mas era um cheiro muito leve. Pode parecer bobo, mas ela se parecia com a mãe Fratelli de Rusgunes, em termos de tipo de corpo. Não vi o rosto dela. Nem consegui gritar pelos meus pais. Novamente, me virei e me encolhi sobre os lençóis com um travesseiro sobre a cabeça. Assim que acordei, corri escada abaixo e contei à minha mãe. Desta vez, ela não ignorou como antes. Em vez disso, ela disse que tudo ficaria bem e que algumas coisas não podem ser explicadas. Alguns dias depois, foi o Natal. Depois de abrir nossos presentes,
Saímos para andar de bicicleta e patins. Minha mãe foi tomar banho. Ela estava sozinha em casa quando estava no chuveiro. Ela ouviu a porta se abrir e passos se aproximando do chuveiro. Ela assumiu que era meu padrasto, mas não podia ser, pois ele estava fora conosco. Ela chamou por ele, mas não obteve resposta. Quando puxou a cortina do chuveiro, notou a porta aberta e foi rapidamente atingida no rosto por uma explosão de ar frio que a fez recuar alguns passos, mas não cair. Seus produtos de banho caíram da bancada do banheiro. Depois de tomar banho, ela saiu e perguntou a meu padrasto se ele tinha entrado no banheiro em algum momento, ao que ele respondeu que não. Ela me contou isso anos depois, quando eu já era adolescente. Ela também me disse que a casa assustou após nossa primeira noite lá. Ela sentia como se estivesse sendo observada e também sentiu uma respiração em seu pescoço ao andar sozinha pelo corredor. Saímos alguns dias após o Natal. Me senti tão mal por CJ ter que continuar morando na casa e ser atormentado como estava. Não demorou muito para que a atividade aumentasse, e meu tio e tia começaram a ter suas próprias experiências, o que os levou a vender a casa e se mudar alguns quarteirões de distância. Eu também gostaria de compartilhar algumas das experiências paranormais que eles encontraram. Estas são as experiências que tiveram e não estão em nenhuma ordem particular, apenas relatos que me lembro de terem me contado. Eles tinham um velho pastor alemão chamado Yankee. Ele tinha problemas de quadril e era um cachorro de interior a exterior. Ele adorava ficar na garagem separada e se esconder lá durante as tempestades. Uma noite, algo assustou tanto que ele pulou pela janela pequena localizada na garagem, que estava quase a 2 metros do chão. Outra vez, eles o encontraram arranhando a porta de trás, e em outra ocasião, quando estavam de férias, encontraram seu enorme aquário de 500 litros quebrado e todos os peixes mortos. Este aquário tinha vidro muito espesso e não havia sinais de que algo tivesse caído e o quebrado. Meu primo mais novo, Joe, estava no topo das escadas e Nicole estava embaixo. Eles estavam brincando com uma mola maluca quando, de repente, Nicole disse que parecia que Joe foi empurrado por trás, já que seu corpo foi lançado para frente e ele caiu escada abaixo, quebrando a clavícula. Ela não viu ninguém empurrá-lo, apenas descreveu o que parecia. Antes de se mudarem da casa, decidiram explorar mais o espaço de rastejamento no quarto do CJ. Eles achavam que o espaço de rastejamento não levava a lugar algum, mas não era o caso. O espaço de rastejamento continha sacos de veneno para ratos que pareciam estar armazenados lá por um longo período de tempo. Depois de remover todos os sacos, perceberam que o pequeno espaço era de fato um espaço de rastejamento. Eles rastejaram lá e se contorceram pelo espaço apertado por cerca de 2,5 metros até encontrarem um quarto escondido no final do espaço de rastejamento. Meu tio disse que o quarto parecia um túmulo do tempo. Tinha centímetros de poeira em tudo, muitas teias de aranha. O ar estava parado, e havia uma mesa velha, caixas de sapatos velhos e jornais das décadas de 1930 e 40 espalhados pelo quarto. Eles ficaram surpresos por terem morado nesta casa por alguns anos e nunca terem percebido que este quarto existia. O senhorio nunca mencionou isso e ficou surpreso quando mencionaram que o encontraram. A casa era chamada de Casa Vermelha porque foi pintada de vermelho no primeiro ano que minha família morou lá. O senhorio havia contratado pintores para pintar a parte exterior da casa de amarelo. Dentro de alguns meses, o vermelho sangrou através da parte externa. Supostamente, essa não foi a primeira vez que alguém tentou pintar a casa de uma cor diferente, mas após cada tentativa, a cor vermelha pálida voltaria. A última gota que fez minha família quebrar o contrato de locação e se mudar mais cedo foi na noite do primeiro jogo de beisebol de CJ na Little League da temporada. CJ e meu tio já estavam nos campos de beisebol. Minha tia colocou Nicole e Joe no carro, que estava estacionado na garagem separada, que ficava diretamente atrás da casa. A entrada da garagem dava para a rua lateral. Meu tio deu a volta na casa e desligou todas as luzes dentro da casa, exceto uma lâmpada na sala de estar, a luz da cozinha e as luzes exteriores. Já estava escurecendo naquele momento. Quando saíram da entrada da garagem e deram a volta para a frente da casa, minha tia olhou para cima e notou todas as luzes acesas na casa, todas as janelas dos quartos estavam acesas. Isso a parou em suas trilhas.
Enquanto continuava a olhar para a casa, ela notou as cortinas no quarto do CJ abertas e a silhueta escura de uma pessoa na janela. Minha tia foi para os campos de beisebol naquela noite e disse ao meu tio que era hora de se mudar. Pouco tempo depois, eles fizeram isso. Vários vizinhos sabiam que a casa era assombrada e costumavam contar ao meu tio ou aos meus primos. Meus primos também ouviram na escola, pois as crianças locais sabiam da história da casa. Um dos vizinhos disse ao meu tio que várias pessoas morreram na casa, desde assassinatos até suicídios, e a casa foi habitada ao longo de sua história por pessoas muito sombrias e malévolas. O mesmo vizinho disse a meu tio que havia pelo menos 5 espíritos naquela casa, alguns deles sendo maus ou demoníacos. Minha família nunca teve tempo para confirmar essas histórias. Depois que se mudaram, não queriam mais nada com aquela casa. Isso aconteceu quando minha filha tinha cerca de 1 ano e meio. Tínhamos preparado o quarto dela antes dela nascer, mas nos primeiros anos ela dormiu conosco, em um berço ao lado da nossa cama. Chegou um ponto em que eu e meu marido nos mexíamos na cama e o ronco dele estava acordando ela. Decidimos que era hora de colocá-la em seu próprio quarto. Até então, ela nunca tinha tirado uma soneca lá. Sempre a colocávamos para dormir no nosso quarto, no seu pequeno berço. Meu marido saiu para trabalhar e, como estávamos a transicionando para o novo quarto dela, decidi tentar uma soneca lá. Eu estava sentado em uma poltrona macia, alimentando-a antes de colocá-la para dormir, como sempre faço, mas tive uma sensação estranha, aquele sentimento perturbador de que alguém estava te observando. Achei que fosse só paranoia, já que ninguém realmente entrava naquele quarto, e eu estava me acostumando com uma rotina diferente. Minha filha adormece enquanto é alimentada e eu a coloco no berço. Saio do quarto, desço as escadas e ligo o monitor do bebê. 10 minutos depois, ela está acordada e chorando. Imaginei que ela apenas acordou, não reconheceu o ambiente e começou a chorar, então subi novamente e tentei colocá-la para dormir. Não deu certo. Então, a trouxe para baixo, já que adormeceu de novo no sofá. Apenas ignorei como um dia ruim de soneca. Naquela noite, meu marido chegou em casa e contei o que havia acontecido. Ele disse que tentaria colocá-la para dormir lá naquela noite. Ele a colocou para dormir, mas 10 minutos depois ela estava chorando. Ele tentou fazê-la dormir por 1 hora, mas não funcionou. A trouxemos de volta para o nosso quarto e ela dormiu direitinho em seu berço. Naquele momento, pensei que ela não gostava do novo ambiente, preferia o antigo ou algo assim, mas achei melhor ela começar a dormir no seu próprio quarto, pois estávamos a acordando durante a noite com nossos movimentos. No dia seguinte, chegou a hora da soneca e eu tentei novamente, sentada na poltrona macia alimentando-a, tive a mesma sensação terrível. Era um sentimento avassalador de saia daqui novamente. Pensei que estava apenas sendo paranoica. Ela adormeceu e a coloquei no berço. Desço as escadas, e 10 minutos depois, ela chora. Repeti o mesmo que no dia anterior. À noite, meu marido tentou colocá-la para dormir e foi a mesma coisa. Ela dormia à noite em nosso quarto. Estamos no 3º dia tentando fazê-la dormir em seu próprio quarto. Fui para a hora da soneca e tentei novamente colocá-la para dormir. Ela adormeceu em meus braços e eu a coloquei no berço. Senti um empurrão nas minhas costas ao colocá-la. Entrei em pânico, me virei e comecei a correr para fora do quarto, deixando minha filha lá. Então, meu cérebro entrou em ação antes de eu chegar à porta e disse: "Oh Deus, minha filha!" Corri de volta, peguei-a e fiquei embaixo. Continuei dizendo ao meu marido o que aconteceu. Ele achou que eu estava apenas cansado e tropeçando, mas eu realmente senti o empurrão. Chegou a hora de dormir e ele foi colocá-la para dormir. Eu estava ouvindo pelo monitor e ouvia-a soluçando incontrolavelmente. Então ouvi meu marido dizer algo, pulei da cama, abri a porta e lá estava meu marido sentado no chão com minha filha desacordada por causa do leite, olhando para mim como se perguntasse o que estava acontecendo. Fiquei realmente chateado e comecei a chorar. Disse a ele que ouvi o que ele disse. Como você pode dizer algo assim para ela? Lembrando que meu marido é a pessoa mais gentil do mundo. Ele nunca gritou ou chamou nomes.
Simplesmente não é assim. Mas juro que ouvi ele, e não havia interferência de outro monitor. Nossa casa não tem recepção de celular e nosso monitor de bebê mal funcionava de cima para baixo, então realmente não acho que estava captando algo. Nesse ponto, ele estava me olhando como se eu estivesse louco e ele estava totalmente confuso. Ele disse apenas: "Do que você está falando?" Ela está dormindo. Não disse nada. Ela não está chorando. Ainda assustada e confusa, só a tive em nosso quarto naquela noite. Fui enfática com meu marido que havia algo no quarto dela e me recusei a colocá-la para dormir lá. Fiquei embaixo o dia inteiro até meu marido chegar em casa. Liguei para minha irmã e contei o que estava acontecendo. Crescemos com assombrações severas em nossa casa e eu sabia que ela entenderia. Ela me disse para defumar e me deu uma oração especial para dizer. Esperei até meu marido chegar em casa para defumar e também decidi salgar a casa. Começamos lá embaixo, meu marido defumando enquanto eu salgava e dizia a oração. Subimos e chegamos ao pequeno quarto dela. Meu marido defumou e eu fiquei na porta com minha filha. Salguei o quarto e disse minha oração. Quando terminei, minha filha literalmente seguiu algo com os olhos enquanto saía pela porta, passando por mim. Ela bateu palmas e disse tchau tchau. Fiquei quase apavorada. Terminamos de defumar, salgar e dizer a oração. Ela dormiu sem problemas naquele quarto depois disso, e ainda dorme lá. Não faço ideia do que era, mas estou feliz por nos livrarmos disso. Cheguei ao shopping de luxo onde trabalho em um dos meus 2 empregos. Tinha cerca de 30 minutos antes do meu turno, então decidi ir ao grande banheiro do shopping perto da minha loja para arrumar meu cabelo, retocar minha maquiagem e usar o banheiro. Nosso shopping está localizado em um terreno alugado de uma tribo indígena americana. Fica em um desfiladeiro na Califórnia que foi palco de batalhas, uma rota de diligências e muitos veículos passando, na rodovia estadual próxima. Infelizmente, também é um local de despejo de corpos há muitos anos. Diz a lenda que um condado próximo regularmente traz ônibus de moradores de rua para uma estrada a cerca de 1 quilômetro do shopping e os abandona para vagar pelas ruas com seus pertences. É um lugar de viagem e beleza desértica, um desfiladeiro que parece experimentar o clima mais severo durante qualquer tempestade. Claro, esse lugar estranho tem um cassino, mas a cidade sofreu com a crise financeira como qualquer outra e está decadente. Há muita bondade lá, mas também muita mesquinhez. O lugar é salvo pelos corações das pessoas. Não importa onde se encontra um espírito, mas o banheiro público foi o cenário. Empurrei a porta, havia 2 mulheres e uma criança na primeira fila de cabines. A criança estava pulando por toda parte, as mulheres estavam barulhentas e me irritaram, então fui para a fila de cabines do outro lado do banheiro, pois são menos usadas e mais limpas. Fui para a 4ª ou 5ª cabine. Minha cabeça estava formigando, o que geralmente é um sinal de que vou experimentar algo. Eu estava com pressa para fazer xixi, então ignorei isso. Abri a porta da cabine número 4 e lá estava ela. Havia uma jovem sentada no vaso sanitário, totalmente vestida. Acho que ela tinha entre 18 e 20 anos. Ela era bidimensional, como uma boneca de papel dobrada nos quadris. Estava debruçada sobre as coxas, as pernas eram planas e dobradas até o chão na frente dela. Era plana e transparente, bidimensional. Eu podia ver através dela, podia ver à frente o verso dela, e foi assim que ela se projetou, como uma boneca de papel. Em um instante, como acontece às vezes, ela comunicou que se sentia mal, estava enjoada e com dor de cabeça. Estava chapada, tinha vomitado em si mesma, e eu conseguia sentir o cheiro. Consegui sentir sua náusea e aquela terrível ressaca sonolenta e tontura. Fiquei com medo de vomitar. Ela estava vestida com uma calça jeans azul desbotada e rasgada e uma regata branca ou creme com pequenos desenhos azuis. Seu cabelo era loiro, longo, sujo e emaranhado. Seus braços estavam sujos, ela estava magra, os ossos do quadril se destacavam no topo da calça, os ossos dos ombros se destacavam em suas costas, os braços pendiam ao lado dela como serpentinas de papel torcidas. Usava um cinto de couro desbotado e estava cheia de hematomas.
Seu rosto estava cheio de manchas, parecia que ela as tinha machucado, talvez tivesse cutucado. Na vida, ela teria sido muito bonita. Primeiro, vi marcas de agulha em seus braços e gatos. Tinha olheiras e não estava muito legal. Pensei em minha cabeça, vamos lá, eu preciso fazer xixi, por que você fez isso? Tomei tudo muito rápido e, nos 15 ou 30 segundos em que fiquei ali segurando a porta da cabine aberta, fiquei com raiva no começo. Eu sabia que ela tinha estado com 2 homens se drogando em um carro e tinha sofrido overdose de heroína. Eu sabia que eles entraram em pânico, dirigiram pela estrada escura e jogaram o corpo dela para fora do carro no deserto. Eu sabia que os homens planejavam drogá-la o suficiente para fazê-la desmaiar e tinham planejado fazer coisas com ela. Ela pensava que eles eram seus amigos. Ela me mostrou uma porção aleatória e inocente do deserto, parecia um local perto de seu shopping. Fiquei chocada. Fui para 3 cabines abaixo para fazer xixi e disse a ela para não me seguir. Mas ela seguiu. Ficou do lado de fora da minha cabine, parecendo mais tridimensional, com um cabelo pendurado na frente de suas roupas sujas e seus pés sujos e com o esmalte lascado aparecendo de suas sandálias. Eu disse, ok, eu te vejo. O que você quer? Ela sussurrou, eu não quero isso. Alguém deve saber. Então ela não era mais visível. Ela não me deu nome. Devido à sua roupa, tive uma vaga sensação de que ela morreu nos anos 70. Tudo bem, eu disse em voz alta, sinto muito. As mulheres e a criança estavam lavando as mãos perto de mim. Ignorei o olhar da mãe. Eu terminei de me arrumar e fui trabalhar. Enquanto lavava as mãos, penteava o cabelo e reaplicava o batom, processava os detalhes. A garota loira não me seguiu. Passaram meses desde que a vi. Voltei 2 vezes e lhe disse como atravessar telepaticamente. Não a vi desde então e não acho que ela esteja pronta. Durante nossa conversa, ela não estava certa de que estava morta, achava que ainda estava viajando e mal abri-me para a comunicação, voltei por ela algumas vezes. Senti que ela estava lá uma vez e ela sussurrou ainda não. Da próxima vez que a procurar, planejo levar um livro e sentar em um banco do lado de fora, perto daquele corredor. Vou pedir para ela sair, convidá-la a se sentar comigo e conversar enquanto finjo ler. Vou ouvir. Ela pediu para ser vista e eu a vi telepaticamente. Comunicar em um banheiro de 30 cabines é um pouco incomum, mas ela se apresentou. Por que ela está lá? Ela está presa revivendo as últimas horas de sua vida. Estou procurando registros desse período naquele local. Fui dar uma volta nos campos perto da montanha onde vi seu corpo. Nada. Já faz muito tempo. Não sei o que encontrarei. Muitas pessoas desaparecem nos desertos da Califórnia e nunca são encontradas. Acredito que os espíritos absorvem energia das emoções das pessoas que entram e saem do banheiro, da água corrente. Eles podem observar os compradores e as pessoas e reunir energia. Tento criar defesas em banheiros públicos. Esta é minha experiência pessoal. Ainda estou procurando por provas. Sei que é tarde demais para encontrar um corpo. Pretendo analisar casos antigos de pessoas desaparecidas em seguida. Se alguém souber de uma boa fonte para mim, ficaria agradecida.